Check the mic and make sure it sound right, boys. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast produzido pelo Coletivo OU e dessa vez apoiado pela Universidade Federal de Uberlândia, a partir do edital PIAC Estudantil, Programa Institucional de Apoio à Cultura. Aqui quem fala é o Cedson Cabral. O podcast Arte, Liberdade e Sexualidade foi elaborado a partir de questões que inquietam o nosso grupo. O intuito é entrevistar artistas buscando fomentar esse debate sobre as correlações do tema Arte, Liberdade e Sexualidade. Desse modo, com a ajuda de 4 convidados a partir de suas vivências, veremos algumas dessas possibilidades. E aqui quem fala com vocês é Paulo Vitor Delmindo. Bom, e eu sou o Kleber Maronese. Todos nós, do Coletivo OU, somos artistas e também alunos da graduação em teatro na UFO. E por isso, nossos convidados são pessoas que já passaram ou estão na nossa universidade e trabalham atualmente com a arte. Bom, e hoje estamos aqui com Maia Estrela. Oi, gente, como vocês estão? Olá, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Como o Paulo falou, eu me chamo Maia. E eu sou um tantão de coisa. Eu sou atriz, eu sou performer, eu sou dançarina, eu canto, eu faço poesia. E eu acho que ganho muito dinheiro com produção cultural, graças aos editais de incentivo. E estou muito feliz de estar aqui para a gente discutir temas tão amplos e com parceiros, né, da nossa profissão e de graduação também. Então, vamos lá. A gente tá feliz pra caramba de estar te recebendo aqui. Demais. Muito, muito obrigado. Para começar, nós preparamos uma série de perguntas para conduzir essa nossa conversa. Então, o nosso intuito aqui é conhecer um pouquinho mesmo mais de você e entrar nesse assunto da arte, liberdade e sexualidade que é tão diverso e que pode ter várias relações. Então, o nosso intuito é explorar ao máximo, né, sobre esse assunto. E para começar, a gente queria entender um pouco mais de quem é você em relação à arte, então, em primeiro lugar. O que você faz, quais são os seus projetos, o que você vem desenvolvendo e o que te move também em relação à arte, o que você está buscando fazer. Eu acho engraçado que todo mundo fala, né, que desde criança era artista, mas eu acho que toda criança é artista, né? Depois a galera se dissocia e vai para outros tipos de profissão. A arte chegou na minha vida inerente, assim. Acho que a minha família inteira sempre motivou esse espaço da criação, do fazer e tal. E aí, eu lembro que eu fazia teatro, fazia dança, fazia circo, fazia muitas coisas quando era criança. E aí eu entendi que, era isso que eu tinha que fazer. Aí, nunca foi algo que eu não cogitei fazer na minha vida. A arte, ela sempre esteve inerente nos meus desejos e vontades. E eu sempre fui uma pessoa muito chorona, assim. Então, a poesia veio para mim muito cedo. Eu escrevia muitas coisas, eu sofro muito. E aí a arte é ótima, porque ela abraça isso, né? E aí, o meu percurso artístico, ele sempre foi de artes integradas, assim. Eu sempre me envolvi em vários tipos de grupos, tanto literários, quanto da música, quanto da dança, teatro. E aí o teatro, ele vem nesse espaço de juntar tudo isso, né? E aí por isso que eu faço curso de licenciatura em teatro. Hoje eu tô com muitos projetos ativos. Eu tô com um projeto de performance que demorou um pouco para sair do papel, mas saiu, que é o Retalhos, e ele envolve, né, essas artes integradas. Então, tem escritos meus enquanto poesia, tem dança, tem um pouco do teatro, e mistura tudo isso vira uma performance, né, coisa contemporânea, tudo pode, adoro. Mas tem outros projetos A pandemia, ela restringiu um pouco das coisas, né? Então, eu só consegui trabalhar com aquilo que podia ser audiovisual. Então, o meu palhaço, ele ficou um pouco de lado, coitado. Porque eu não consegui trazer essa coisa do palhaço para a câmera, não funcionou. Tentei, não deu certo, enfim. Mas aí eu tenho o projeto Pretume, que é um projeto que eu produzo e eu amo trabalhar com ele, com a artistemia dele, que ele concebeu, e eu adoro trabalhar com outros artistas que eu identifico, assim, as subjetividades, a criação, que eu acho interessante, sabe? Então, foi muito bom fazer isso. E um outro projeto que é o Piruá, Pipoca, Malu e Barriga, que é um projeto de palhaços,
que eu deixei em aberto, a gente devia ter executado esse ano pela lei de incentivo cultural daqui da cidade, mas por não conseguir colocar para audiovisual, a gente vai botar para o ano que vem. Então, em Uberlândia, no ano que vem, a gente vai tentar rodar com a peça e tenho certeza que vai ser, assim, sensacional. Demais. Gostei. Muita coisa mesmo. Muita coisa. E agora, uma outra pergunta. Quem que é você em relação à liberdade? Quando é que você se sente livre? E quando que você não se sente livre? Eu acho que é muito difícil isso, né? Porque tem espaços e não espaços que você se sente livre. Eu acho que isso está diretamente ligado com as pessoas que você se relaciona e tal. Eu me sinto uma pessoa livre, mas eu sinto que, a depender dos espaços que eu ocupo e as coisas que eu quero fazer, não posso ser tão livre assim. Então, vamos supor, eu tô aqui numa roda, né, de 3 homens cis, eu acredito, mais uma outra pessoa ali que tá na técnica, que eu acho que é homem também, né? Então, eu não posso ser tão livre assim aqui, né? Porque tem algumas opressões que elas estão não ditas, mas estão por aqui. Seria muito diferente se eu estivesse num outro espaço que eu me sentisse muito mais confortável. E não porque eu não gosto de vocês, mas porque elas estão no ar. Então, eu me sinto livre, eu me sinto uma pessoa livre, mas eu tenho bom senso, porque liberdade demais você morre, né? Eu não posso ser livre em lugares que me dão opressão, porque senão eu posso morrer. Então, acho que vai por aí, assim. Eu tento, nos meus trabalhos, não ter nenhum tipo de censura. E aí, é complicado, porque eu sou uma pessoa que passa o dia... Pode falar palavras? Pode. Fica à vontade. Eu passo o dia inteiro falando de pinto, de buceta. O dia inteiro eu não sei pensar em outra coisa. Nossa, eu juro. E aí, quando eu vou para os meus trabalhos, eu sinto que eu também não posso colocar tudo isso. Na hora de criar e tal, lógico, a gente vomita e coloca várias coisas pornográficas, uns negócios, mas nem tudo a gente consegue distribuir. Porque a gente tem um incentivo. Vocês estão tendo um incentivo aqui da UFO. Então, tem coisas que vocês não podem falar, porque é do incentivo da UFO. Enfim. Então, eu me sinto livre, mas eu não consigo, acho que, distribuir a minha liberdade, assim, para as pessoas, sabe? Depende dos espaços que eu ocupo, de quem está financiando o meu trabalho, ou de quem eu estou convivendo e conversando e tal. Essa liberdade fica bem relativa, então. Relativa pra caramba. Em relação à sua vivência, à sua vida, você enxerga algum processo em que você teve que ir atrás dessa liberdade? Você teve que fazer, assim, alguma mudança na sua vida para tentar conseguir, assim, pelo menos um pouco mais de espaço, sabe? O tempo todo, porque você tá no... Ter alguém controlando a sua vida, por incrível que pareça, é muito confortável. Uhum. É super confortável ter alguém, tipo, te aninhando e dizendo assim, ai, fica aqui, você é tão fofinho, deixa eu cuidar de você e tal. Então, eu acho que na minha vivência, né, enquanto uma pessoa que foi designada mulher ao nascer, as relações, elas sempre foram espaços de aprisionamento, né? Começa com a paternidade, depois com os relacionamentos afetivos, e aí toda vez que você entra no relacionamento tem alguém te cerceando, porque a monogamia é isso também, né? Ela te coloca num espaço de controle. E aí, na arte, eu me sinto, assim, controlada pelo dinheiro, né? Mas eu juro, eu prefiro lidar com dinheiro do que lidar com homem. Acho que é mais tranquilo. Já que você tocou nesse assunto, então vamos falar quem é você, para deixar claro para todo mundo quem é você em relação à sexualidade, à identidade de gênero. Uhum. É isso. Em relação à minha sexualidade, eu não me lembro de uma Maia que tenha existido sem ser um ser sexual, assim, pro mundo, sabe? Então, eu acho que essas coisas foram... Ai, criança é criança, sim, mas crianças têm desejos e têm vontades e tal. Então, eu enquanto criança, sempre tive desejos e vontades. Então, eu sempre me apaixonei muito pelas pessoas e sempre foi tudo muito intenso. E por pessoas mesmo, eu acho que nunca existiu um eu que acreditou que era hétero ou alguma coisa assim. Não. Então, depois eu fui vendo as nomenclaturas, né? Ai, você é bi, você é pan, não sei o quê. Os dois eu acho que me contemplam enquanto pessoa. Depois eu estudei um pouco mais e vi que os dois são muito parecidos, assim. Então, eu acho que a bissexualidade e a pansexualidade me contemplam enquanto pessoa.
E acho que há 2 anos eu não me considero mais uma mulher. E isso foi foi uma liberdade na minha vida. Foi um negócio assim que explodiu e no começo foi muito complicado. Mas hoje eu acho que é muito mais tranquilo de lidar e tal. Porque quando eu entendi que eu era uma pessoa não binária, né? Não sei mais se trans, é que tem tantas discussões sobre nomenclaturas e tal. E eu acho que elas são importantes. Eu não acho que a gente tem que ignorar isso. Mas eu acho que me sinto confortável no momento com o termo não binário. E esse termo, eu acho que ele me contemplou até o momento, mas ele já está me incomodando um pouco, porque eu não queria ser o contrário de algo, sabe? Ao mesmo tempo, eu não tenho outro nome. E aí, se eu crio um nome que está na minha cabeça, eu não consigo comunicar com pessoas parecidas comigo. Então, no momento, é esse nome, mas um dia eu acho que eu vou achar outro assim, sabe? Porque é estranho ser o contra, né? Acho que pessoas que estão em, não queria, na margem, né? Elas são sempre o não, né? É o não branco, o não binário, o não homem. E aí eu acho que não quero ser o oposto de outra pessoa, né? Não sei, tô pensando ainda nisso. Porque só ajuda a reforçar, né? Talvez esse não antes ele vem para dizer, talvez reforçando que já está muito enraizado e que muitas pessoas ainda acham que é o normal, vamos dizer assim. Né? Então, esse prefixo antes, né? Esse não. Esse não algo, e aí se o binário acaba, eu vou ser o quê? Pois é. Não sei. E você falando do termo trans, você se dizia uma pessoa trans e agora você já está pensando em relação a esse termo. Sim, porque o nome trans no nosso país, talvez nos Estados Unidos tenha outro sentido, ou na Europa tenha outro sentido, mas no nosso país o nome trans ele vem carregado com muitas outras coisas, né? Tipo, ele vem carregado de uma performance que você tem na sociedade, ele vem carregado com a raça também. E enquanto uma pessoa branca, eu não sei se esse é o meu lugar de ocupar enquanto pessoa trans, entendeu? Principalmente porque aqui a gente tem, tipo, a cada dia a gente vê uma travesti morta de maneira brutal, assim. É difícil dizer que existe uma morte que é humana, mas a forma que pessoas travestis morrem não são humanas, não é um negócio arranca coração, enfim, situações que são muito marginalizadas e específico com pessoas negras, e específico com pessoas indígenas. E aí, eu não sei se esse espaço hoje me contempla, assim, porque aí a minha estatística, enquanto pessoa trans, vai ser muito diferente dessas pessoas. Até porque eu performo outra coisa. Você está me olhando aqui, você vai me ver passando na rua, eu vou sofrer enquanto uma mulher cis branca. Né? Eu vou sofrer violências de assédio sexuais, enfim. Mas não essa violência da performance da pessoa trans, entendeu? Então, eu não sei, eu tenho pesquisado lugares que eu acho que dizem mais sobre mim, porque eu acho que o protagonismo não é meu ali, entendeu? Não é sobre mim esse espaço, e nunca foi. No Brasil, não. E eu vivo aqui, né? Então, acho que é a partir daqui que eu tenho que falar. Falando um pouquinho dessas violências, né, e essas vivências, quando a gente fez a pré-entrevista com vocês, falou um pouquinho sobre o projeto Retalhos, que fala um pouco dessas poesias de algumas violências e vivências sofridas. Sim. Fala um pouquinho dele pra gente, do projeto. Como eu falei, eu era uma pessoa muito chorona, né? Eu choro muito, todo dia eu choro. Coisa de quem tem depressão e ansiedade juntas, né? Então, e nisso eu me envolvi em relações muito estranhas na minha vida, assim. Tanto na parte de amizades, quanto... sabe aquela coisa? A menina que se apaixona pela melhor amiga. E aí a melhor amiga, não sei, ela não sabe muito bem o que ela quer da vida. E aí você fica sofrendo anos porque você amou essa pessoa infinitamente e não teve uma resposta dessa pessoa, se ela gostava ou não. Enfim. Ou eu tive um relacionamento extremamente abusivo de 3 anos, de diversas violências. E essas coisas ressoam ainda em mim, sabe? E aí esses escritos, essas poesias que foram base do projeto Retalhos, vêm em momentos de muita dor, de muito sofrimento, a partir de relações, a partir de como eu me enxergo no mundo. E até então esse projeto era para ser só um livro de poesia chamado Letras Lagrimadas,
porque todas as poesias eu fiz chorando. Mas não rolou. E aí ele ficou engavetado até que o meu companheiro de vida, de trabalho em MAD, falou assim, ai, vamos fazer alguma coisa com isso e tal. E aí a gente fez, e foi super legal, assim. Ainda não tá do jeito que eu queria, mas eu acho que nunca vai estar também. Tô em busca de tentar corporificar isso e tentar fazer uma coisa presencial. O audiovisual é super legal, mas eu acho que eu queria testar outras coisas no audiovisual que não isso, sabe? Não sei ainda. Ai, que legal esse projeto. Tô ansioso, quero ver depois. Era isso mesmo que eu ia perguntar. Você disse que é um projeto atual, que você está trabalhando nele, mas você já lançou, já postou. Uhum. Então, uma primeira versão. Isso. Você acredita que ainda dê para trazer para o presencial? É nesse sentido que eu queria entender. Você está trabalhando com ele ainda? Eu tô Então- trabalhando com ele. Assim, existiu um primeiro vídeo de 10 minutos. Ele foi, acho que um incentivo da lei emergencial daqui da cidade. Acho que é edital 03. Enfim, não lembro. E aí eu fiz uma curadoria de alguns poemas, coloquei lá. E aí a gente foi contemplado pelo PIAC também. E aí fiz uma outra curadoria que terminou a edição hoje. E aí eu vou começar a fazer subtítulos, sabe? Tipo, retalhos sobre isso e isso aqui. E aí eu consigo melhor fazer uma curadoria sobre, tipo, poemas só sobre cansaço. Palavras só sobre... No caso, o primeiro foi muito sobre a violência enquanto uma pessoa designada mulher, né? Mas esse outro tá num espaço mais de cansaço e medo e uma fadiga, assim, que eu venho sentindo emocionalmente. E aí os outros retalhos, eles vão vir com outras temáticas que eu achar pertinente. Pra depois eu tentar juntar tudo isso e fazer um solo de 40, 50 minutos. Presencial. É o que eu acho que eu vou fazer, mas eu não sei se vai dar certo isso ainda. Tá nesse movimento ainda, tá? Tô no tá movimento indo. de conceber, sabe? Tô só fazendo. Só fazendo e tentando arrumar dinheiro pra isso. Queria engatar que a gente já tá falando sobre arte, sobre sua trajetória, sobre seus Tudo. projetos. Eu queria entender de você. Pra você, o que é arte? Tudo. Eu acho que arte é qualquer coisa. Qualquer coisa que uma pessoa designa que é arte. E aí, se a outra pessoa não quiser aceitar ou recepcionar isso enquanto arte, um problema, sabe? Porque eu acho que arte é aquilo que dá leitura, dá recepção. E pra você recepcionar e ler, você pode ler e recepcionar qualquer coisa. Qualquer coisa. E não necessariamente tem que ter um motivo, ou tem que ser belo, ou tem que ser, sabe, um grande sentido, sabe? Sabe quando perguntam, por que você fez essa tatuagem? Qual o significado? Tinha dinheiro, eu quis. Sabe? Então, acho que a arte, ela tá nesse espaço de que se o artista quiser colocar um sentido e uma subjetividade, como eu falei aqui do Retalhos, né? Pode, mas se ele não quiser também, ele só quer amassar o papel e jogar na cabeça da galera que tá assistindo. Acho que vai de quem receber isso e como ele delimita o próprio trabalho, né? Eu acho que no momento contemporâneo que a gente tá vivendo, não cabe mais delimitar o que é arte e o que não é, porque se a gente tá delimitando, quem que tá falando isso? Né? É uma pessoa que tá num lugar de poder que consegue dizer o que é e o que não é. E é lógico que ela vai dizer que é arte aquilo que ela faz. Ou, né, aquilo que atribui algum valor significativo, né? O que é arte patriota? Essa galera que fica fazendo arte falando sobre a bandeira ou as árvores verdes do país, nananã, e aí você vai ver e não tem nada sobre o que tá acontecendo de fato, né, no nosso país. Tem sangue, as pessoas estão morrendo. E aí, nossa, vamos falar o quanto o Brasil é lindo e tal. Não vou dizer que isso não é arte, mas se a gente for esperar que o Estado, por exemplo, ou que homens brancos digam que é arte, eles vão olhar para isso. Eles vão olhar para esse espaço e dizer que isso é arte e que o que a gente tá fazendo aqui não é. Sabe? Ou que a arte de periferia não é, ou que a arte indígena não é, que o hip hop, que o slam, que a batalha de rap, que o funk, né? Enfim, todos esses espaços aí não são. E aí o que é, né? Música clássica, erudita? É o quadro belo? É a peça que fala sobre a história dos ditadores do país? Não sei, acho que é só lembrar como que foi a ditadura, né? E o que Roberto Carlos estava cantando música pra galera, ninguém achava o problema. Mas quem foi exilado? Né? O que essas pessoas estavam dizendo? Por que não era entendido como arte isso?
né? Por que era terrorismo e não arte? Não sei. É pra pensar. Se a gente deixar pra essas pessoas no poder falar o que é arte, aquilo que incomoda não vai ser arte. Vai entrar nesse espaço de não arte. De não arte. E eu acho que a sua fala me fez pensar muito no lugar de para quem é essa arte, por quem é feita e por quem, assim, quem é o objetivo dessa arte tocar, assim, né? Porque se não me toca, se eu acredito que isso não é arte, porque não é feita Pra mim? pra mim, Aham. o problema já tá aí. É porque eu não quero entender Não ou não me quero agrada. ver o problema. Não é confortável. Pois é, e aí a questão talvez está nesse lugar da gente pensar, não é feito pra mim, mas é muito significante para a maioria da população, para a maior parcela da população, e quem sou eu para falar que não é, né? E mesmo se for feito pra uma pequena parcela da população, Gente, arte. mas eu acho que os Estados Unidos... Desculpa, eu vou voltar, mas eu acho que os Estados Unidos e a indústria cinematográfica deles fizeram com que a gente achasse que arte é uma coisa pra você se divertir, ser feliz, assistir, e é isso. E aí a gente acha que, por exemplo, eu olhar pra... vamos supor... Não sei, deixa eu pensar. A mulher diz que um copo de vidro é uma arte, eu entro lá no museu e tenho um copo de vidro. A recepção do copo de vidro é a arte. Eu não tenho que achar o copo bonito para dizer que isso é arte. Os desconfortos que o copo de vidro me traz, esse copo de vidro me lembra a casa da minha avó, ou nunca vi esse copo de vidro antes. É esse o papel da arte, recepcionar algo, não necessariamente da sua zona de conforto. Só que aí você não quer se sentir desconfortável. Você quer ir para um espaço porque você pagou, né? Ainda tem essa. Você vai entrar no cinema, você vai assistir um filme que, sei lá, fala da morte da bezerra, sendo que você nem teve bezerra. Não, você quer assistir um negócio que te deixe motivado, um negócio, né, a jornada do herói. O herói quer cuidar da mãe, da filha que tá com câncer, e aí faz tudo pra pegar o dinheiro, no final quase perde, mas consegue o dinheiro, ainda fica com a médica que tava cuidando da filha, casam e vão ser felizes. E aí você sai de lá pensando, nossa, ainda tem oportunidades pra mim, eu consigo, eu vou vencer, vai dar tudo certo. Só que você tá se enganando. A vida não é assim. A vida tá mais parecida com um copo de vidro. Seu esbarro quebra. Sim. Né? Eu acho assim, necessariamente precisa ter um sentido? Uhum. Não precisa. Tá ali, o sentido é a existência daquele corpo, ou daquele copo, daquela ação. E o sentido ele é muito relativo também. Vai muito de pessoa para pessoa, de cada vivência. Uhum. Você vai fazer uma cena, eu vou assistir ela, eu vou ver esse copo de vidro, e pra mim ele vai ter um puta de um significado da casa da minha avó. Pro Paulo, não. O Paulo vai pensar outra coisa desse copo de vidro. Ou às vezes nada, porque pra ele realmente não teve nenhum significado e nenhuma lembrança afetiva. E também é muito relativo, porque cada coisa pode ter um sentido pra quem tá vendo, né? Depende muito do receptor. Uhum. E da experiência, né, que ele traz. Toda a bagagem dele vem com ele quando ele vai recepcionar algo. Né? O Setson vai chegar lá... Quantos anos você tem, Setson? 19. Você vai chegar no teatro com seus 19 anos de história. Você não vai chegar com 10 minutos que você chegou lá e cabeça vazia, não. Você vai lembrar de tudo. As cores, tudo falas. Você tem um estralo na sua cabeça que vem junto com a sua bagagem. Né? Então, nada vai te dizer nada também. Alguma coisa vai te dizer. Inclusive, que copo feio, odiei ter vindo aqui. E eu falo, que bom, você pensou em alguma coisa. Me dá o seu dinheiro, eu que fiz isso, você pensar nisso, entendeu? Desculpa, eu só falo dinheiro, mas a arte pra mim é trampo, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Ela tá muito nesse lugar também de gatilho, né? De despertar esses Super. gatilhos em você. Essas memórias, essa bagagem que eu levo. Uhum. Mas eu acho que não tem problema nenhum a gente olhar pra arte pensando no dinheiro também, porque assim, todos os artistas aqui, nós 4 sabemos o que é isso, de virar e falar assim, eu trabalho com arte. Mas você trabalha mesmo? É isso que te Sim. sustenta? Exatamente. Você não faz outra coisa, sabe? E esperar que a gente faça outra coisa, porque a arte não é trabalho, é uma visão que a gente ainda não conseguiu quebrar e muita gente pensa assim. E a gente precisa realmente
falar que a arte nos dá dinheiro para talvez fazer as pessoas enxergarem isso. E querer cada que a vez gente trabalhe mais. de graça, né? Sim. Porque eu não aguento. Palhaço sabe. Palhaço é muito convidado para trabalhar de graça. Ah, mas é porque é num lugar que as pessoas são coitadinhas, não sei o que, nananã. Ou, ai, você é da família, vem aqui fazer um negócio no aniversário do meu filho. Não sabe nem se eu sou palhaço de festa, sabe? E acha que eu vou lá. Às vezes eu sou um palhaço pra adulto. Eu mesmo sou um palhaço que fala muito palavrão. Se eu falar com a criança, eu vou chutar a cara dela. Eu adoro criança, assim, mas entende? O meu público não é esse. Enfim, já teve trabalhos que eu fiz que a pessoa não me pagou e disse: ah, mas é um evento social. Por que você está querendo esse dinheiro? Você é muito egoísta. Eu trabalhei 4 horas num sol de rachar, num cimento, não tinha nem cenário. A aguinha geladinha que eu tô tendo aqui não teve. E na hora da minha apresentação, abriu o carrinho do cachorro-quente. As crianças foram embora. Eu briguei o entretenimento com comida. Claro que a criança vai querer comida, sabe? Ela nem gosta mais de teatro, ela gosta de celular, sabe? Lucas Neto, afins. Sim. E não julgo, não. É muito mais legal mesmo. Mas eu vejo que aqui no Brasil, principalmente, não sei como é esse meio lá fora, Uhum. mas é muito desvalorizado também, Sim. né? E a gente sai desrespeitado. A sensação que a gente tem é essa, que não foi valorizado. E não é só o dinheiro, mas é a maneira como a gente é tratado também. Sim. Porque uma água gelada... Não assim, se nega a ninguém. É o básico. Você vai lá esperando o quê? O básico, entendeu? básico. E se você não tem água gelada, eles não vão te pagar. Se não deram nem a água. Eles olham pra você como uma pessoa realmente fazendo uma caridade. Caridade. Sim. Né? Aí Eu- o camarim é o banheiro, enfim. O Água quanto que é da torneira. importante também essa mentalidade, né? Voltando ao que o Paulo falou. Porque a gente aprende muito que também não é um grande trabalho trabalhar com arte, que às vezes a gente tem que fazer outra coisa pra sustentar a nossa própria arte, Sim. pra nos financiar Sim. com outro trabalho. É. E é muito legal entender a arte como um lugar rentável. Eu acho que se você olha pra arte como um lugar rentável, você não precisa de outro trabalho. De verdade, dá pra trabalhar com isso. Dá pra se sustentar. Só que assim, se você ficar, eu faço arte por amor, lamento, você não vai conseguir. Você vai ter que arrumar outro emprego mesmo, porque Uhum. algumas coisas a gente precisa fazer por dinheiro, seguir um briefing, fazer uma publicidade que a gente não queria, fazer uma propaganda para uma empresa que a gente não gostaria, porque não está no... Eu prefiro fazer isso do que ser garçonete. Eu já fui garçonete, eu detestei, foi horrível. Prefiro ir lá, falar o textinho que eu não acredito em nada, olhar para a câmera, 5 segundinhos, fui embora, peguei meu dinheiro, não tenho nada a ver com isso, entendeu? E é isso, acaba que são escolhas, assim, sabe? Que a gente faz. Ou, tá, eu sei que eu quero atuar, eu quero tá lá no protagonismo, mas se você não aprender produção executiva hoje, como você vai ganhar dinheiro? Quem não se produz hoje em dia não vai ter muito caminho assim. Eu acho que o artista independente, ele tem que ser muito independente. Muito ele tem que saber independente. se produzir. Sim. E a maneira como a gente olha pra arte também influencia muito, porque, como você disse, a pessoa quer atuar, mas ela talvez ache que só a atuação que é arte naquele processo. E não sabe, por exemplo, que existem os produtores por trás de tudo isso. Existe a pessoa que tá lá fazendo a dramaturgia do negócio, Aham. tem o iluminador, cenografista. E aí, gente, tem muitos campos que a gente, se não explorar, vai chegar um momento que a gente não vai achar mais caminhos, porque a gente não tá abrindo essas portas também. A maneira Sim. como a gente olha para o nosso trabalho, talvez a gente próprio desvaloriza ele. Então, assim, como você já disse em algumas conversas que a gente já teve, a produção também é arte. E olhar para esse lugar, assim, saber se colocar também como produtor, é muito importante mesmo. Eu acho que saber um pouquinho de tudo, sabe? Se você não curte produção executiva, vai testar um pouco da iluminação ou do cenário, dialoga com outras pessoas, pergunta se alguém quer produzir o seu trabalho. Às vezes alguém quer produzir o seu trabalho e tá esperando também um artista pra enfim, dialogar e fazer um trabalho juntos. Se você ficar nesse espaço de eu tenho uma grande ideia, sou um grande artista, as pessoas têm que me ver por qualidade. Gente, a maioria dos trabalhos que a gente acessa pelo mainstream não são de qualidade, mas é porque tem dinheiro envolvido, tem gente envolvida. Então, não ache que a qualidade do seu trabalho vai fazer com que você tenha sucesso, porque não vai. Não adianta ter qualidade e dar parado também. Exato, exato. Sim, No mínimo tem que fazer. Mas vamos engatar aqui
Já passamos pelo que é arte. Eu queria entender pra você, Maia, o que é liberdade? Com silêncio, né? Eu fiquei pensando nisso esses dias, desde que vocês entraram em contato comigo. E eu, de fato, acho que liberdade é um espaço que tem limites entre coisas. E aí, dentro desse espaço, você consegue fazer a criança brincar, sabe? Faz um cercadinho e a criança fica lá brincando. E ali ela tá sendo livre, fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer, de maneira segura, sem se autoviolentar, sem violentar o outro, né? Não sei ainda se... Isso eu tenho pensado há anos. Se a violência... Se eu querer me violentar, é um ato livre. Não sei ainda sobre isso. Mas eu, de fato, sei que se você ultrapassa o limite do outro, já não é liberdade mais. Você está num espaço de opressão, enfim. Não funciona. Eu acho que é isso, assim... É pouco, porque é muito complexo falar sobre a liberdade, sobre fazer o que você quer. Parece que é sempre esse espaço de libertinagem, de faço o que eu quero e dane-se. E eu sou uma pessoa que flerta muito com a ideologia anarquista, né? E o anarquismo, ele ensina muito sobre o indivíduo que é independente e independente de verdade. Mas ele não consegue ser independente sem pensar no coletivo. Então, o indivíduo e o coletivo, eles estão sempre em diálogo, em discussão, em debate. Se não existe esse debate, as relações elas vão ficar constrangidas em alguma parte, né? Ou o coletivo vai se sentir violentado, ou o indivíduo vai ser violentado pelo coletivo, enfim. Então, acho que é muito complexo falar sobre liberdade sem falar de indivíduo, sem falar de coletivo, sem falar de ações, limites. E dá para falar um podcast de 50 minutos e não vai render, assim, porque eu tenho certeza que vocês podem pensar coisas muito diferentes ou acrescentar coisas também, né? Depois do dia que a gente fez a entrevista com você, a pré-entrevista que a gente fez com todos os convidados, e você falou que liberdade é colocar limite, eu fiquei pensando horas sobre isso. Eu tava pensando isso ontem à noite. Que fofo. E aí você deu uns exemplos muito bons. Primeiro você deu de uma caneta. Se eu tivesse pra fazer uma cena com uma caneta e falo, faz uma cena com uma caneta, você tem muita possibilidade. Mas você vai ficar perdido naquilo. Mas eu falo, faz uma cena com a caneta e faz isso, isso e isso, você pode ir até aqui com isso, isso e isso. Eu te dou liberdade. Dentro de um limite. Uhum. E isso te dá mais liberdade ainda, porque você tem uma direção. Sim. Isso te restringe de alguma forma? Sim, tem restrições nessa liberdade. Mas ainda assim é liberdade. E te dá uma guiada pra fazer o que você quer. Uhum. Mas ó, o limite do rio, né? Se o espaço do rio tiver um lugarzinho do lado que dê pra entrar, ele pode sair dessa estrutura, né? Tipo, se o seu argumento for bom pra você não usar a caneta, você pode. A gente só deu um limite pra você pensar nos seus processos criativos, mas se você me trouxer um ou outro jogo que seja legal e que, né, seja propício para o que a gente tá querendo ali, vai ser possível. Tudo é possível. De maneira que você argumente, que você me diga o porquê que é lógico fazer isso, né? Se não for lógico, a gente descarta sua ideia, porque ilógica. É isso aí. Eu fiquei pensando muito sobre liberdade depois de que a gente falou com você e sobre colocar limites. Essa comparação do Rio é muito foda. Eu fiquei com isso na cabeça também depois desse dia. Mariane Perobelli, senhoras e senhores. Vamos então para a próxima pergunta? Então, então já fomos pro lado da arte, liberdade, e agora, para você, o que é sexualidade? Ai, que tesão! É muito também. Nossa, sexo é um negócio bom demais. Nossa, gozar é muito bom. Eu não sei o que seria da minha vida sem isso. Eu acho que é uma das coisas que me dão motivo pra viver. E não... o prazer, né? Sexualidade, pra mim, fala de várias coisas, mas o que eu mais gosto de falar é prazer e a tensão que se cria entre pessoas e coisas também, né? Não necessariamente só entre pessoas.
Acho que a gente vai ter uma trilha lo-fi agora. Mas eu acho que a gente pode ir pelo caminho mais subjetivo do que é sexualidade, a gente pode ir pelo caminho social do que é sexualidade, né? Que a criança, enfim, ela começa a desenvolver sua sexualidade, eu acho que na segunda infância. Acho que a partir dos 7 aos 9 anos, depois que ela já percebe quem ela é. Então, a identidade dela está construída. E aí ela começa a olhar para o mundo, para as coisas, o que interessa a ela, o que não interessa. E a sexualidade, para mim, sempre foi muito aflorada na minha vida. Uma pena, porque eu tive contato com pornografias e coisas assim. O meu sonho, quando era criança, era ser atriz pornô. É sério, eu achava que não tinha trabalho melhor que aquele. Aí depois eu cresci, né? Entendi um monte de coisa errada e as violências. O que você menos quer ser. Hoje... Não sei ainda. Bom, atriz eu sou. Tá faltando só a próxima palavra. Olha, decidindo. Não sei. Mas eu acho que esses espaços que demonstram prazer, a sexualidade envolvida nisso, são espaços que eu me interesso e que eu busco na minha arte dialogar. Vamos checar só como que tá o som? O som tá bom? Ah, que bom. Não sei o que falar agora. Deixa eu pensar. Sexualidade nessa infância, tá nesse lugar de olhar o mundo. Aham. Obrigada, Sedson, por voltar ao que eu tava falando. E aí, o meu processo da minha sexualidade, que sempre foi muito aflorada, e eu sempre me apaixonei muito pelas pessoas, e me apaixonei, assim, com muito tesão, sabe? Tesão mesmo de querer beijar e tal. E aí, com os meus 12 anos, eu já tinha, beijado muitas pessoas. E a minha escola e as pessoas da minha cidade já me xingavam e falavam uns negócios muito estranhos. Me chamavam de puta, vagabunda, essas coisas assim. Mas eu sempre fui muito decidida nas coisas que eu queria. E numa sociedade machista, né, misógina, você não pode decidir sobre o seu próprio prazer, sobre onde você quer colocar o seu gozo. As pessoas têm que decidir isso pra você, né? E eu adorava esses xingamentos. Eu hoje sou uma defensora, assim, das putas, sabe? Eu acho que as prostitutas, elas são as pessoas mais dignas e colocadas no mundo, sabe? Porque todo mundo finge. Todo mundo finge. E você entende, quando você nasce com uma vagina, que os caras, eles estão o tempo todo olhando pra você como se você fosse um órgão genital, sabe? E aí, isso vai permear a minha adolescência e eu vou começar a olhar pro sexo de uma maneira mais estranha, assim, mas porque eu não entendia muito bem que aquilo que eu tava falando não era sobre sexualidade, o que eu tava vivendo ali não era sobre sexualidade, era sobre violência mesmo. Então, acho que é bom dissociar esses dois lados, né? Porque estupro não é sobre sexualidade, é violência. Então, não dá pra assédio, enfim, correlacionar essas coisas, sabe? E isso permeou a minha adolescência. Eu passei por muitas situações de violência sexual até hoje. Fui trabalhar uma vez num casamento como garçom e o irmão da noiva me beijou à força. Pois é. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, assim. E aí eu sempre tô nesse espaço de ser uma pessoa decidida com a minha sexualidade, do que eu quero e do que eu não quero. E isso abre portas para assédio e violências, porque as pessoas acham que eu quero transar com qualquer pessoa. E não é bem assim. Ou então a minha arte também, ela vai muito para esse espaço erótico. Nossa, eu fiz uma performance para uma disciplina que eu chupava um pepino e foi tão bom, foi muito gostoso, assim. Mas não é que eu tô abrindo portas para transar com ninguém, eu tô exercendo a própria liberdade do meu corpo, sabe? Enfim, acho que é um pouco por aí. A sexualidade, ela está nas pessoas, sabe? Elas tensionam movimentos, fazem as pessoas se movimentar e se relacionar. E aí a gente pode colocar a sexualidade. Vocês escolheram atrelar a liberdade à arte, né? Mas a gente pode colocar a sexualidade na infância, na adolescência, nas relações monogâmicas, na nossa família. Isso está disponível, sabe? Quantas discussões sobre a nossa sexualidade
não foram pauta da nossa família, mesmo que indiretamente. As pessoas querem saber com quem você tá namorando, com quem você tá transando, se você vai engravidar uma menina, alguma coisa assim, sabe? E a sua virgindade é pauta também durante muito tempo. A minha virgindade foi. Esse negócio, né, de cuidar enfim, mó bobeira. Então, eu acho que a sexualidade se correlaciona com a arte, com a liberdade. Muito provável vocês vão querer falar aí sobre isso, não é? Vocês querem... Próxima pergunta. Querem tomar o gatilho, então? E bora, pode ser. A sexualidade, ela permeia essas nossas relações, né? Ela tá dentro de todas. E aí, então, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar dos três ao mesmo tempo, como que eles se relacionam na sua vida, como que você enxerga as conexões entre esses três termos, arte, liberdade e sexualidade, né? Eu acho que esses três termos são fatores de movimento, assim, que me fazem movimentar e me deslocar literalmente, né? Porque eu saí de Alagoas e vim para Minas por causa da arte, mas também por causa da liberdade, porque eu queria me dissociar da minha família, também por conta da minha sexualidade, porque eu estava fugindo de um relacionamento abusivo. Então, eu acho que são fatores de movimento. Sempre que eu vou estar criando, eu vou estar tensionando esse espaço de ser livre no que eu crio. E o que eu crio é arte. E eu não tenho como ser uma pessoa não sexual, então eu não consigo não implicar a minha sexualidade dentro da minha arte. É impossível fazer isso, porque você é um ser complexo. É igual quando as pessoas dizem, agora é o artista, agora é o personagem, agora é não sei quem. Como você vai dissociar Paulo do personagem? E aí lá no teatro você é o personagem, mas quando você sai, aí é meio um espírito, né? Um negócio de incorporar, você é outra pessoa. Eu tive um companheiro de cena que ele falava assim, quando eu entro em cena, fica tudo preto, eu não vejo nada. Isso me deu um medo, porque eu achei que ele ia me bater. Né? Tipo, o que essa pessoa pode fazer em cena se tudo fica preto? Ele sai do corpo dele e vai se relacionar comigo de que forma, então? Ou com o público? Calma, então, você precisa de a terapia, um remedinho, alguma coisa assim. Romantizou demais. Exato, então é a mesma coisa. Eu não consigo ser só artista e só a Maia. Então eu não consigo fazer só arte. Aí depois, aqui eu vou tensionar minha liberdade. Aqui eu vou tensionar minha sexualidade. Porque essas coisas estão envoltas. Maia é uma pessoa sexual. Maia é uma pessoa artista. Maia é uma pessoa que quer ser livre. Não sei se sou. Porque aí esse termo, né, complexo. Então, acho que tá dentro desses espaços. Eu tento, nos meus trabalhos, tensionar muito a minha sexualidade. E acho que por isso tensiono liberdade também. Porque o meu corpo, ele tá a serviço de um outro, né? Então, quando eu tensiono esse espaço de estar a serviço pra mim, eu acho que eu tô tensionando a minha liberdade. Porque ele não tá ali, a minha bunda não tá ali pra a pessoa se masturbar ou alguma coisa assim. Ela tá ali porque eu quero que ela esteja. E quero que a pessoa dissocie a minha imagem de algo que ela, sei lá, queira. Ou se ela quiser também, contanto que não toque em mim, o gozo não tocando em mim não é um problema. Só... Enfim, meio stripper, né? Mandando dinheiro, não tocando, nós faz tudo. Então, acho que tá dentro desse espaço aí. Acho que contemplei? Demais. Com certeza. Você conseguiria definir pra gente uma palavra? O que é arte, liberdade e sexualidade? Gozo. Olha, o que é isso? Cirúrgica. Precisa. Maia, esse espaço desse podcast, eu acho que é muito isso. É pra gente entender essas várias possibilidades que tem dentro desse assunto. Não tem um certo ou errado, tem várias visões. E a sua foi a primeira. Ai, que chique! Tô muito feliz de saber disso. Que legal. A gente que tá feliz demais de te receber aqui hoje. Sim. Vocês já podem me dar spoiler do outro nome? Próximo? Podemos. Lafileto. Vini Lafileto. Conhece? Não, Vai mas conhecer. agora eu vou conhecer. É um artista daqui de Uberlândia. Vai estar no 2º episódio, tá, gente? Então, já pode escutar que vai ser lançado daqui a pouquinho. Não, vou ficar ligadinha, com Isso certeza. aí. E aí, então, como a gente tem, né, um tempo, a gente não quer se estender demais, porque esse assunto é um assunto que daria pra gente continuar horas e horas e horas falando aqui. A gente gostaria de abrir esse espaço para você falar, então, de algum projeto que você queira divulgar, onde que a gente pode encontrar esses projetos que você falou.
E dar esse recado pro pessoal, mais em relação à sua arte mesmo. Certo. Agora, no mês de novembro, o Retalhos sobre Medo e Cansaço, acho que é esse subtítulo, tá lançando. Vocês conseguem acessar, acho que no @o Chapéu de Maia. E aí, no Instagram. E aí, o vídeo vai estar lá já. Não sei ainda qual a data, mas no fim de novembro vai estar entre nós. Aí, vou aproveitar também, né? Vocês me sigam no Instagram, @maia.news. Lá eu falo sobre coisas da minha vida, como tudo. E é super legal me acompanhar por lá, porque eu realmente gosto de ficar conversando com as pessoas e falando sobre o que eu estou fazendo na minha vida, o que eu estou escrevendo, o que eu estou trabalhando, enfim, ideias e memes também. Adoro compartilhar memes. Então, quero conversar com vocês e, enfim, estou aberta. Então é @chapéu de Maia e @maia.news. Isso. Então sigam lá, hein, gente. Mais alguma pergunta, meninos? Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Acho que não. Ai, gente. Eu só queria agradecer demais por ter aceitado esse convite, tá aí junto com a gente e compartilhar sua vivência, suas experiências e tudo mais. Eu acho que é muito importante pra gente mesmo ter você aqui. Eu te vejo. Também te vejo, Paulo. E eu queria dizer que pra gente é realmente muito satisfatório poder ouvir outras vivências para poder, como a gente fala na apresentação desse projeto, fomentar esse debate, que é uma coisa que inquietava realmente a gente. Uhum. E que tem muita abertura ainda pra gente falar. Então, qualquer momento que a gente quiser conversar com isso, né, conversar mais sobre isso, a gente está disposto. Então, assim, os próximos episódios vão trazer outras visões, então fiquem ligados também, porque esse é só o primeiro e tem muita coisa por vir ainda. Eu queria muito agradecer a conversa e a recepção de vocês. Acho que vocês estão, de fato, fomentando um espaço que é muito potente. Discutir sobre essas coisas é muito potente. Eu acho, assim, que eu gostaria de escutar mais sobre vocês. Então, talvez, em próximos projetos, falar sobre vocês é interessante, porque, olhando aqui, eu sei que cada um de vocês tem bastante coisa para compartilhar. E o tema que vocês trouxeram é um tema muito pertinente, porque, às vezes, a gente acha que a arte ela está num outro espaço, né? E as nossas subjetividades, a nossa individualidade, ela está presente nas coisas que a gente cria. É impossível. Em como performamos a vida. Quando eu olho para o Setson, e ele não tem como fazer um personagem sem não colocar o corpo dele lá, porque eu estou vendo ele. Então, eu estou super feliz, acho que o projeto de vocês tem tudo para ser incrível. Muito obrigada. A gente agradece demais você ter cedido um tempinho seu para vir aqui conversar com a gente. Tá chovendo lá fora, entendeu? Você veio aqui. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse é só o primeiro dos 5 episódios dessa série, que vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Então não esquece de deixar seu like, tá bom? E acompanha a gente também no nosso Instagram, que é @coletivo. Até o próximo. Falou! It sound right, boy.